Graça e paz, amado Deus, Shalom Tonai, um domingo muito abençoado para você. EBV, Escola Bíblica Unical, nesse dia 26 de julho do ano 2020. Vamos orar e vamos confiar que o plano de Deus para o cumprimento das promessas no dia de hoje, nessa manhã, é sensacional. É uma promessa que há de se cumprir na minha vida, na sua vida. Vamos então buscar a presença do Senhor e agradecer por mais um domingo que Ele está nos concedendo na Escola Bíblica Dominical, na Escola dos Perfeitos, na escola daqueles que querem se aprofundar e ter o conhecimento do trono de Deus. Vamos orar. Pai amado, Deus querido, graça te damos pela rica oportunidade que o Senhor nos concede neste domingo de manhã. E quero, como cooperador, junto com todos os teus filhos, ter desse especial encontro de escola dominical, um especial estudo para o nosso crescimento. Tu conheces nossas limitações, dependemos do Senhor e queremos ser, como o apóstolo Paulo bem disse, cooperadores do reino de Deus. Com teu perdão, a tua misericórdia, a tua inspiração, a tua presença e intervenção, agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador, Redentor Jesus Cristo, Pai. Amém. Glória a Deus. Amado de Deus, na semana passada nós começamos a compartilhar nível de comprometimento, revela grau de espiritualidade, essa tematização que vem levando a gente agora a conhecer a estação de Mara, exatamente, águas amargas. Mas você também deve estar reparando, poxa, o negócio ficou doce. O cenário é outro, há um novo vislumbre a serem notados. Eu quero crescer junto com você, quero dar as melhores condições para que todo o desenvolvimento do aprendizado garanta a você e dê também um retorno, um feedback para que a gente se sinta também como um contribuinte, como bem disse na oração, um cooperador que possa lhe dar a você a garantia de um estudo em que realmente conduza a uma sequência, a uma orientação de um aprendizado com o toque de Deus, a presença do Senhor. Na semana passada, ficamos com a seguinte questão de águas amargas, mas também a questão de fermento. Está lembrado quando nós citamos da carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto? Mas antes de nós entrarmos nessa tematização e desenvolver toda essa abordagem das águas de mar, águas dissaborosas, águas que realmente não tem mais nenhum mesmo sentimento ou qualquer gosto, qualquer tipo de prazer para estar perto dela. Então vamos ler um texto que vai levar toda essa abrangência da ministração. O registro é em Êxodo, capítulo 15, do verso 22 do livro de Êxodo. No verso 22 diz assim: depois Moisés fez partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. E chegaram a Mara, mas não podiam beber as suas águas, porque eram águas amargas. Por isso chamou aquele lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, liberando aquela reclamação, aquela queixa: que haveremos de beber? É verdade. Depois dessa experiência de 3 dias de sofrimento, extremamente castigante e doloroso, só podia se esperar uma certa recompensa, como nós bem dissemos nas ministrações passadas, né? Terra vista, água vista, não é uma miragem, é verdade, é água, porém a água totalmente desgostável, podemos dizer assim no neologismo? Não, mas queremos dizer água que não tinha como aturar. Hoje, Elisa, realmente é de criar náuseas, vômito. E foi isso que o povo sentiu. O povo experimentou a água e depois de uma jornada de 3 dias de deserto, claro que deveria ter o alívio, ter o descanso, ter realmente o carinho de Deus. Será que Deus quis maltratar o seu povo? Será que Deus gosta de ver o seu povo sofrendo? Será que Deus quer que você passe por lago da amargura e situações que realmente lhe tira você do sério e leva você ao desespero? Eu creio, conforme o capítulo 12 de Hebreus,
que Deus disciplina o filho que ama. Olha, aquele povo merecia uma disciplina. E era um povo gigantesco. Nós vimos que chegamos até a conta, na semana passada, de quase 6 milhões de pessoas, mais não sei quantos animais, totalizando quase 8 mil bocas para beber daquela água. E haja realmente um lago, uma lagoa, vamos dizer assim, um oceano para atender a demanda daqueles que estavam precisando de uma gotinha d'água, de um copinho d'água. Quem é que não gosta de água? Eu gosto. E água é saudável. Porém, aquelas águas eram dissaborosas. Diante dessa condução de ministração, nós falamos que mencionaríamos, ou melhor, nós estaríamos ministrando, esgotando esse assunto dentro de uma base, um suporte, um apontamento que é fermento. O que isso tem a ver? Vamos fazer a ligação águas amargas com fermento? Eu queria levar a você também uma recapitulação lá em Hebreus, no capítulo 12, já que citamos que Deus disciplina o filho que ama. Eu queria apresentar para você algo que já foi discutido, que foi ministrado, que foi compartilhado e foi dito para você. Está lembrado da raiz da amargura? Olha o que está escrito, eu quero só chamar a atenção para que você possa seguir e ir numa sequência de raciocínio que garanta a você uma compreensão e aprofundamento da sua vida com Deus, da sua vida consigo mesmo e da vida com os outros. Olha o que está escrito no capítulo 12, no verso 14 e o verso 15, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura, preste muita atenção, seguir a paz e ter o favor de Deus garantido e ninguém te privar, ninguém te tolher, distanciar, tirar você da graça de Deus, tenha esse cuidado. Para quê? De que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminam. Olha que situação. Qual a relação? Águas amargas, ninguém quer beber. O experimento, a experiência, só colocar na ponta da língua já criou um mal-estar enorme. Olha que o clima estava um clima de desespero. Muita gente querendo beber água. Era um clima realmente desconfortável, era um clima de desavença, de discórdia, de intriga, e administrar pessoas, cuidar de pessoas, requer domínio próprio. E Deus preparou Moisés para enfrentar o deserto. Agora Deus queria preparar o seu povo. Porém, na relação de nós associarmos as ideias de águas amargas com esse texto, capítulo 12, com fermento, eu preciso desse apontamento, que nenhuma raiz de amargura brote na sua vida. O que isso quer dizer, amado de Deus? Que nenhuma raiz de amargura. A raiz é o início do crescimento da árvore. Quer dizer, são os pés por onde nós começamos a crescer. Porém, eu não quero falar de crescimento, eu quero chamar a atenção que raiz de amargura não brote. E aí nós vamos encontrar, vejam bem, aqui no verso 15, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Poderia explicar isso daí? Olha bem, nenhuma raiz de amargura brote, brotando vos perturbe. É possível ter raiz. É possível que nessa planta, nessa árvore que tem raiz, não venha brotar. Qual o meio de interromper, vamos dizer assim, o crescimento, o brotamento de uma árvore? Cortar o mal pela raiz é um conselho. Esse conselho você já ouviu e muitas vezes já ouvi. Esse conselho de cortar o mal pela raiz. A amargura é o mal? Que mal, que situação desconfortável, que mal-estar é criado nas relações com as pessoas, consigo mesmo.
Mas o que eu quero chamar a atenção, e é preciso prestar atenção e dizer assim, ó, que nenhuma raiz da amargura brote, ou seja, enquanto a raiz ela estiver debaixo da terra, é claro que existem certas árvores, principalmente na região pantanosas, em que as raízes afloram, aparecem, ficam por cima e até mesmo é muito estranho, mas eu não quero falar sobre essas raízes, eu quero falar de raízes que ficam para debaixo da terra, que é o normal, bom, conhecido como algo muito natural. Quando a raiz cresce, ela empurra o talo, ela vai empurrando, vamos dizer assim, o tronco. Daí, quando alguém olha a raiz empurrando a terra, a gente vai verificar que surge a planta, o talozinho, o caule, que quando tiver na sua densidade madura, na sua maturidade da árvore, é claro que a gente vai ver o tronco, raiz de amargura. Brotar significa crescer, aparecer, vir para fora, ser notado. Isto é, eu posso guardar uma amargura dentro de mim. Eu posso ter uma decepção, uma frustração, eu posso carregar durante minha vida, sabe, aquele ressentimento, aquela aflição por algo que aconteceu ou por uma pessoa. Muitas das vezes a amargura é por um fato que foi desastroso, que foi ofensivo, que realmente agrediu, que criou uma situação desagradável. Então eu quero dizer que a raiz para vir para fora só no pântano, mas essa raiz ela empurra, ou seja, se a amargura aparecer é que já está no talo, já está germinando. Se você está exibindo, se você está expondo, se você quer mostrar a sua amargura, o que vai acontecer? Isso pode gerar uma relação desconfortável, uma relação desconfiável, uma relação inimiga. Ninguém quer ficar perto de pessoas amargas, ninguém quer ficar perto de pessoas azedas. As pessoas azedas, amargas, são consideradas, são vistas como pessoas atribuladas. Então imagine uma pessoa com a sua amargura, que já saiu, né, do nível da raiz, está debaixo da terra, agora ela está mostrando a sua amargura. Então, cuidado, olha bem aqui, vou ler mais uma vez, e de que nenhuma raiz de amargura brotando, enquanto raiz, o que significa? Todos nós temos uma raiz de amargura. Não tem uma pessoa que não tenha sido frustrada, enganada, decepcionada, passada para trás. Não tem uma só pessoa que não tenha enfrentado uma injustiça. Dependendo do comportamento, da maneira em que a pessoa vai encarar essa situação desfavorável, ela pode deixar a amargura só mesmo dentro dela. E ela viver aquele azedo, e vai vivendo, e de repente aquilo pode provocar uma situação bastante aflitiva, gerando o comprometimento de uma saúde, de ter a pessoa uma vida saudável. Mas tem pessoas, eu não aguento não seguro não, tem que colocar para fora mesmo. E aí é o brotar. Só que esse brotar pode levar outras pessoas, como está no texto. E por ela, muitos se contaminem. Veja bem, por ela, ou seja, a raiz. Enquanto eu puder me manter, conter o meu dissabor, a minha tristeza por alguém ou por algo, por um fato, está na raiz. Não aparece, não vem para fora. Mas quando essa raiz provoca, joga para fora, qual seu sentimento, sua aflição, então as pessoas que estiverem em volta delas, e a igreja, eu quero dizer que é um lugar propício para trigo, para alimento para a mesa, mas a mesa dos crentes, dos filhos de Deus, a igreja também é propício para o inimigo colocar joio. Nós vamos ler um texto daqui a pouquinho para você entender essa relação. Mas eu queria, pastor, entender agora, águas de Mara, com isso, amargura. As águas de Mara tinham o quê? Raiz de amargura dentro daquele lago, dentro daquelas águas? Daqui a pouquinho nós vamos saber. Eu quero dizer que você é como uma cisterna, você é como um poço, você é como um lago, que pode ser um lago de amargura ou um lago de doçura. Se você pegar Gálatas capítulo 5, do verso
16 em diante, a partir principalmente do verso 21, vai falar sobre o fruto do Espírito, mas o 16 vai ser, olha, que a carne, olha bem, a obra da carne, o fruto do Espírito, ou seja, o Espírito e a carne vão se colidirem, vai ter um conflito, um choque de interesses. A amargura, ela vai querer brotar, porque quem é amargo não vai deixar isso maltratar seus sentimentos, as emoções por dentro. Ela quer que essa raiz jorre, ponha para fora, vamos dizer assim, as suas garras, os seus tentáculos. Doe quem doer, eu vou falar mesmo, foram injustos comigo, me machucaram, me feriram. Tu acha que eu vou ficar de boca calada? Eu vou espalhar mesmo o quanto isso me fez mal. Dependendo das pessoas com que você lida, dependendo do círculo, da convivência, essas pessoas podem ser, sabe, privadas, como diz a palavra, da graça, do favor de Deus e se contaminar. Então você pode ser um sujeito, um indivíduo, uma pessoa que da sua amargura azedar famílias, eu quero dizer ministérios, igrejas, relacionamentos. Quantas coisas estão se estragando porque não estamos sabendo ter, conforme Gálatas capítulo 5, a partir do verso 21, domínio próprio. Isso mesmo. Você pode ter todas as razões, você tem todo o seu direito, mas quando nós somos filhos de Deus, quando nós temos o Espírito Santo, as águas que devem jorrar de fora para dentro, as raízes que devem colocar o talo, o caule, o tronco, deve ser, sabe, uma árvore, uma planta que gere coisas saudáveis, relações confiáveis, relações seguras. Mas eu entendo você, eu não quero dizer nem me eximir, eu estou incluído também com você, tem muitas coisas que me machucam, me ferem, mas durante o tempo, nesses 40 anos de peregrinação na vida como cidadão celestial dessa terra, eu quero dizer para você que eu aprendi, eu estou aprendendo, é um processo de crescimento, mas já conseguimos superar muitas situações desconfortáveis de pessoas que a gente tem, não digo preconceito, mas nós queremos bem distante, nós não queremos ficar, sabe, convivendo sempre com elas, porque eles fizeram tanto mal, mas não desejamos mal, nós precisamos fazer como Jesus orientou, orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos maltratam, por aqueles que querem azedar a nossa vida, por aqueles que querem entristecer, por aqueles que querem estragar a nossa progressão, o nosso crescimento espiritual. Pastor, entendi tudo isso, mas com a relação de Mara, capítulo 12 de Hebreus, com o capítulo 5 de Gálatas, esta é a grande questão. Amar é algo que a gente não quer nem na ponta da língua, quanto mais ingerir. Foi exatamente isso que aconteceu com aquele povo quando sentiu águas amargas. Disse logo, águas amargas, não se conteve, até porque 3 dias, com aquele clima de muitas pessoas e de desespero, Deus tinha um propósito. Se você está amargo, se você virou um lago de amargura, é possível algo ser lançado na sua vida, como foi lançado um galho, uma árvore, para jogar isso quanto à profundidade e tornar as águas potáveis. Não seja uma fonte, um berço, um leito de amargura. Não deixe isso contaminar a sua vida, contaminar você. Saiba que você pode segurar essa raiz e não deixar vir para fora. Amados de Deus, nós ficamos no tempo primeiro, né, no momento anterior, sobre a tônica da palavra brotar, para que ninguém prive da graça de Deus, ou seja, que não venha intervir na sua vida, impedindo que o favor do Senhor, a atuação do Espírito Santo, no fruto do Espírito, não seja bloqueado, não seja vedado. É preciso você ter o cuidado para que o brotar da amargura não prive você da graça de Deus. Brotar, sinônimo, desabrochar, aparecer, germinar, despontar. A sua amargura se aparecer e mostrar-se para os outros com uma exibição do quanto vale a pena amargar outras vidas, pode criar um problema muito sério e daí estragar todo um círculo de relacionamento. Dentro desse campo, para que a gente possa compreender as ligações na abordagem de águas amargas, raiz de amargura, nós queremos agora destacar
fermento. Por que fermento? Se eu coloco fermento na massa, cresce. Se eu deixo o germinar da minha amargura, do meu ressentimento, da minha acidez, do meu temperamento ácido cáustico, eu posso provocar, gerar consequências complicadíssimas para a nossa vida. Então, o fermento tem também essa conotação de fazer a crescer, de aparecer. Toda massa com fermento cresce, aparece. Toda raiz de amargura que vem para fora, querendo brotar, germinar, despontar, mostrar, cresce. Ou seja, cresce no sentido negativo. Todos nós queremos comer um pão com aquele crescimento agradável. Mas até mesmo na escola dominical, a gente está comendo um pãozinho. Você deve estar em casa tomando um café e aproveitando também esse pão da mesa, que é a palavra de Deus. Dentro, até porque precisamos dar essa desenvoltura de águas amargas, raiz amargura, brotar, fermento. Que tal a gente ir para uma experiência que Jesus teve com os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 13. São toda uma construção de parábolas, mas é muito interessante a gente observar lá no capítulo 13, do verso 24, quando Jesus vai apresentar mais um dos seus ensinamentos riquíssimos. Eu quero crescer com essa riqueza do trono de Deus. Vejam só o que está escrito: vamos crescer para você evitar as águas amargas, as águas de Mara. Nós estamos nessa abordagem. Nível de comprometimento revela grau de espiritualidade. Depois disso, o que é que vem? Então vamos evitar que depois das águas amargas a gente consiga, mudar um pouco o cenário da nossa vida. Verso 24 diz assim, do capítulo 13 de Mateus: propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Vejam só, o inimigo semeou no meio de todos os trigais, o inimigo daquele que tinha semeado o campo, uma semente do joio. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Ou seja, quando brotou, quando floresceu, quando desflorou, quando germinou, apareceu os seus talos, aí foi a identificação: trigo e joio. Mas o que tem a ver isso com fermento? Acompanhe-nos. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio junto. Chegaram, pois, os servos dos proprietários e disseram: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde, pois, vem esse joio? Eles repararam, identificaram, ficou claro, apareceu, brotou, germinou, cresceu. Perceba a tônica. Respondeu-lhes: algum inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: querem, pois, que vamos arrancá-lo, Senhor? Já que foi o inimigo que botou joio no meio do trigo, quer que a gente arranque de uma vez? Ou seja, não tem como cortar o mal pela raiz. Já cresceu, a gente arranca toda essa plantação, erva daninha. Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescermos junto até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi ao ceifeiro: ajuntai primeiro o joio, e atai molhos para queimar, e o trigo, porém, recolhei no meu celeiro. Olha, depois tem uma sequência de explicação, e vem a palavra semente. O que eu quero dizer? Onde está a origem da raiz da amargura? Claro, para se colocar o joio tem que começar com a semente. Da semente vai brotando interiormente na terra, e daí vai criando as raízes, vai se apoderando, fincando, mantendo sua base firme, dando solidez para o aparecer. A amargura é assim, ela se alastra por dentro de nós, vai por dentro das nossas entranhas. Tem pessoas que querem, e possível é alimentar a sua amargura, consegue se envenenar, se auto-envenenar, porque quando colocar para fora, vai ser um despejar de estragos. Que isso tem a ver, que a origem
de uma raiz da amargura vem de uma semente. O que estão semeando na sua vida? Eu estou semeando a palavra. Muitos servos, muitos ministros estão semeando coisas boas. Então, que tal agora nos colocarmos diante da explanação, explicação de Jesus sobre o trigo e o joio? Já brotou? Então, olha só, há um tempo da ceifa. O senhor quer dizer que tem que deixar a amargura tomar o seu crescimento? Não, eu estou querendo criar uma relação aqui de maneira que você consiga entender o seguinte: tudo tem uma origem. Quem foi que fez isso? Aqui no texto diz que foi o inimigo. Não tenhamos dúvida. Jesus disse que no campo da nossa vida, estou aqui agora querendo dar esse sentido figurado. Nós somos a terra, nós somos o campo. Jesus quer colocar o Espírito Santo, o Todo-Poderoso, quer semear na nossa vida com a sua palavra trigais, pão para a mesa. Pão leva fermento. O joio não consegue ser pão nunca. O joio tem que ser arrancado, mas no tempo certo. Quem foi, ou quem está sendo, ou quem está semeando joio na sua vida? O Senhor já viu o crescimento. Ele está esperando o tempo para arrancar. Porém, quais são as origens no nosso solo, na nossa terra, surgir joio? Ele pode vir da força espiritual do inimigo, de Satanás, aqui um enquadramento no texto. Pode vir de agentes espirituais, demônios. Pode vir de agentes humanos, pessoas que queiram, lançar coisas dentro do seu coração, na sua mente, querer estragar a sua vida, querer ver sua vida toda tomada por erva daninha, por joios que não presta, que não vai virar alimento, nada degustável, será muito amargoso, até porque o trigo, ele tem no início o seu gosto amargo, mas quando ele tratado fica uma massa tão saborosa. O joio não. O joio não consegue ficar massa. Não consegue, porque é joio, tem a sua identidade de malignidade. Então, o que eu quero chamar a atenção de águas amargas é que é como o joio. Se na terra tem joio, nas águas tem mara. Então, nós queremos, em nome de Jesus, ministrar na sua vida para que toda essa amargura seja expurgada, aniquilada. Mas se cresceu, o tempo da ceifa está chegando, é agora. O Senhor vai trabalhar com a sua espada e vai arrancar esse joio nojento, sujo, imundo, feio, que todos nós temos. Todos nós temos raízes de amargura. A questão toda é em deixar brotar. Não deixe brotar. Agora, também, nessa sequência, o Senhor também vai explicando que, no verso 31, ele propôs outra palavra dizendo: o reino do céu é semelhante a um grande mostarda que o homem tomou, semeou no seu campo, qual realmente é menor de todas as hortaliças. Mais outra parábola no verso 33 diz assim: o reino do céu é semelhante a fermento que uma mulher tomou, misturou com 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Levedado, fermentar, ou seja, dar crescimento. O reino dos céus é comparado a uma mulher que pegou 3 medidas de farinha, vão fazer o seu bolo, o seu pão, e de repente ela deixa levedar. O que é levedar? É dar aquele gosto azedo. E aquele gosto azedo da levedura, da fermentação, faz a massa durante um tempo descansar. Você entende isso, né? Quem faz pizza, quem faz bolo, quem faz pão, sabe muito bem que tem que deixar a massa crescer. Ela tem que ficar descansada. Depois de você trabalhar bem ela vai fermentada, ela vai dar aquele crescimento e vai aparecer o tamanho que se propõe o fermento. Porém, existe pão sem fermento. É o pão ázimos, ou pão asmo. É o trigo que a mulher colhe, que trabalha a massa, e ele é puro, não tem fermento, não há um crescimento aparente. O fermento, ele provoca. O fermento, ele penetra por dentro da massa e não deixa nada escapar, porque ele quer deixar que tudo aquilo que era trigo se torne um pão, um bolo ou uma pizza, tudo pelas entranhas. O fermento tem um significado, tem um sentido espiritual como um pecado que contamina. Raiz da amargura contamina. As águas de Mara estavam contaminadas, mas mais do que contaminadas estava aquele povo, quase 6 milhões de pessoas, quase 6 milhões de bocas
para beber aquela água, no mínimo um copo d'água, 1 litro, quando vira as águas amargas. O mais amargo, como estava, era aquele povo de chiar, criar reclamações, queixas. Eles já viviam uma vida amarga, eles estavam envenenados, intoxicados, levedados, fermentados pela cultura do rio Nilo, de Faraó, de Egito. Saia do mundo, rompa com o mundo, tenha o crescimento do Espírito, não da aparência, não do fermento, não do mundo, da carne e do diabo. Quando nós falamos do inimigo, Satanás, que põe e planta o joio, falamos dos agentes espirituais, dos demônios, falamos dos agentes humanos. Esses agentes e o mundo, em todo o seu sistema, a sociedade, querendo empurrar para dentro de vocês determinado comportamento, costumes, hábitos que não agrada a Deus, que é da obra da carne, conforme Gálatas capítulo 5, verso 16. Obra da carne, que se inclina para a carne e não anda no Espírito. Você que é espiritual deve crescer pelo Espírito Santo. Amém? Águas amargas de Mara não produz crescimento. Porém, tem uma questão que a gente vai abordar daqui a pouco no quadro. Eu estou aproveitando essa maneira de expor a ministração como se nós estivéssemos batendo papo, conversando, de cá para lá, de lá para cá. Nós temos uma permutação, uma relação de troca de interesse. E o Senhor tem dado essa permissão para que a gente consiga transmitir isso. Vejam só, o que Jesus falou sobre essa fermentação, todas essas coisas falou Jesus, as multidões paravam, sem parábola nada lhe falava, para que se cumprisse. Porém, ele vai explicar sobre o joio, também sobre o fermento. Cuidado com as pessoas que querem fazer você aparecer, brotar. Ponha o seu eu para fora, mostre sua natureza, não fique dentro de você. Olha o belo que é dentro de você. Amado, eu quero dizer que dentro de nós tem muita coisa feia, mas tem muita coisa bonita. Pode brotar trigo, pode brotar joio. Ou são pessoas que querem fazer você se tornar um pão da mesa, um alimento, algo agradável, degustável, saboroso. Não seja joio, não seja raiz de amargura, não seja mara, não estrague a sua vida nem dos outros. Procure ser uma promessa cumpridora na vida das pessoas. É difícil ser bonzinho quando é um mundo injusto que nós vivemos. Eu sei disso. Mas olha, Jesus deu bilhões de conselhos. E aí, nem negócio de conselho, Paulo vai dar um conselho. Eu queria assim, trazer esse exemplo lá em 1 Coríntios, no capítulo 5. Eu lembrei dessa experiência sobre fermento, e já que a gente está nessa abordagem, eu quero mostrar para você lá no capítulo 5, olha só. O que pode uma só pessoa, um fermentozinho, um pecadozinho, uma amargurazinha, quando brota, quando germina, quando aparece e não está nem aí para respeitar os outros, até porque tem pessoas, não deixa isso passar não, conta mesmo, fala mesmo, isso mesmo, põe para fora o que você está sentindo. Nem sempre a gente pode colocar para fora o que nós estamos sentindo. Lembre-se que se você quer ser uma pessoa espiritual, eu estou cansado de ser espiritual, só apanha, só se machuca. É verdade. Os justos sempre são perseguidos pelo mundo. Os justos não pertencem a esse mundo. Os filhos de Deus são como luz. Eles não são da noite, não são das trevas, eles são do dia. Então incomoda muito aos grupos sociais que andam conforme a música, conforme o mundo. Nos prazeres, nos desejos, na corrupção, na perversão. Se você quer ser uma pessoa assim, você vai ser um crente carnal. Você crê, mas não exerce a sua fé no Senhor. O nosso propósito é que você exerça a sua fé no Senhor, que você cresça. Que você cresça, não com fermento. Agora, olha só o que aconteceu com a igreja. No capítulo 5, 1 Coríntios, diz o seguinte: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e tal moralidade que nem mesmo entre os gentios se vê ao ponto de haver quem vive com a mulher de seu pai. Veja bem, um enteado estava cantando a sua madrasta e querendo ter com ela um relacionamento. Paulo, percebendo isso, escreve à igreja e diz assim: e vós já estáis inchados, nem ao menos planteaste para que fosse tirado do vosso meio quem praticou esse mal, ou seja, quem estava praticando esse mal, no costume, no hábito, na direção, na disciplina, deveria ser eliminado. Agora preste atenção, eliminado no sentido de não pertencer à comunhão, porque ele não estava respeitando nem o pai, nem a mãe dele, nem a igreja. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei como se estivesse presente aquele que cometeu este ultraje, em nome do Senhor Jesus,
congregado vós o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco, presta atenção, no verso 6 do capítulo 5, 1 Coríntios, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Não sabeis vós que esse pecado, que essa agressão, que esse delito, que essa atitude, que essa perversão, que essa promiscuidade, que essa traição, que essa infidelidade pode levedar toda a massa? Ou seja, basta uma gota de um fermentozinho em toda a igreja que estraga espírito de adultério, de traição, de infidelidade, de mentira, de roubo, de trapaceamento, tanta coisa. São joios, são fermentos que estragam toda a igreja. Cuidado para você não estar em pessoas assim. Se junte com pessoas que realmente querem ver o pão na mesa. Exatamente isso eu quero contribuir. Então Paulo vai dizer que esse elemento é comparado como um fermento que vai estragar a massa, vai crescer, pode isso. O que significa isso? Olha, pode isso, pode aquilo. Libertinagem na igreja. Nós somos liberados, nós somos liberais, mas nós somos libertinos. Jamais podemos permitir que um veneno brote, aliás, seja inserido no nosso meio e vá contaminar toda a água pura da igreja, desse mistério, da sua vida. Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi crucificado. Olha o verso 8. Pelo que celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. A nossa celebração, é verdade, na igreja, conforme Paulo está dizendo em 1 Coríntios, no capítulo 5, é uma relação, amado, de cuidar uns dos outros. Isso mesmo. O meu papel agora, dentro dessa abordagem, é mostrar que as águas de Mara foram um gosto de saboroso, estragou, mas também, olha bem, uma atitude nossa na igreja, principalmente de malícia, de maldade, malignidade, de perversão, de mentira, de engano, de fofoca, e disso me disse, como aconteceu com aquele povo, só pode cair nas águas amargas. Perceba bem o que o Senhor quer te dar. Ele quer te dar fermento, nunca, mas quer te dar pão sem crescimento aparente. Ele quer te dar pães com sinceridade, ázimos. A Páscoa tem que ser sincera. E toda essa orientação que nós ministramos dentro de um campo da abordagem para entender o nível de comprometimento, revela um grau de espiritualidade, e levar você que depois disso, depois de vários fatos, eventos que ocorrem na nossa vida, que são marcantes, eu também quero contribuir com você, já que a gente está falando sobre raiz da amargura, águas amargas, falamos sobre o brotar, falamos sobre levedar, fermentar, não deixar um crescimento aparente. Fermento é um veneno, no sentido espiritual, como que a ação de um pecado pode estragar, pode contaminar, pode envenenar todo o ambiente. As águas de Mara, da ânsia ao duro sabor, as águas de Mara estavam envenenadas, amargas, dissaborosas, estragadas, águas inúteis, que não tinham condição nenhuma de ser ingerida. O pessoal não ia beber. Depois de 3 dias castigantes, um sofrimento enorme, só podia esperar por água. Você deve estar levando uma vida, esperando um momento de sair, depois disso, depois de tanta situação, tristes, calamitosas, situações desconfortáveis. Você quer desfrutar de um ambiente agradável, saudável, você quer ingerir, você quer experimentar, você quer vivenciar, você quer degustar coisas realmente, tudo do bom e do melhor. Eu quero contribuir para que você viva isso, mas eu não posso omitir, eu não posso jamais levar você até uma compreensão de vida espiritual, nível de comprometimento, revela a grau de espiritualidade, se não for à luz da palavra. Se no campo, depois de semear o trigo, o inimigo colocou o joio, se uma mulher, ao pegar 3 medidas de farinha e coloca o fermento, dá um crescimento, o pão aparece, se a raiz da amargura está em você, você não pode conter e deixa brotar, pode estragar, contaminar todo um ambiente e gerar um clima realmente muito pesado, um clima desconfortável. Se
nós vimos na experiência de 1 Coríntios capítulo 5, que o enteado cantou a esposa do pai dele, se envolveu e Paulo disciplinou e comparou ele como fermento que estragou a massa, porque na igreja não pode ter fermento. É o pão da Páscoa, o pão asmo, é o pão ázimos, ou seja, o trigo que não tem fermento. Ele é simplesmente um pão que sai direto do campo, sem utilizar meios para fazer um crescimento que agrade aos nossos olhos. Jesus é um pão, é a Páscoa, é o pão ázimos, é o pão asmo, é o pão amargo. Mas que dá a você, olha bem, uma grandeza de crescer, desenvolver, frutificar e ser muito abençoado, porque a ação é do Espírito Santo. Nessa experiência, já que na água se pode colocar veneno, no campo se pode colocar joio, no nosso interior se pode colocar uma raiz de amargura, e nós devemos identificar quem é que, dissimuladamente, cuidado com as pessoas que procuram se aproximar de você, ganhar sua confiança, e de repente, como se diz, pelas beiradas, vai querendo conquistar você e levar você a ser uma pessoa refém, e explorando a sua amargura para despejar dos outros. Muito cuidado. Lembre-se que você tem que ter domínio do Espírito. Lembre-se que você tem que andar no fruto do Espírito. Esse povo, quando estava no deserto, quando encontrou as águas de Maras, eu pergunto, algum deles colocou alguma coisa amarga, algum veneno naquelas águas? Não. Foi algum agente humano, algumas pessoas, beduínos, viajantes, peregrinos, que passaram por ali, ou os midianitas que passaram por aquela região e jogaram alguma coisa envenenada, envenenou, intoxicou aquelas águas. Foi Deus que colocou aquelas águas amargas? Foi a natureza? Foi Satanás? Foi o inimigo? Foi o Egito que de repente mandou um cavaleiro daquele? Não, porque tinha que atravessar pelo mar. Então descartamos Faraó, descartamos, será que os beduínos, os viajantes, os peregrinos, fica entre quem? Deus envenenou aquela água? Deus amarga alguma água? Deus tem prazer de amargar a sua vida? Meu irmão, se a gente pegar Tiago capítulo 3, você vai ver lá que fala sobre o poder da língua. Quando chega mais ou menos no verso 10, a gente vai encontrar uma palavra notável. E da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Você é fonte do Espírito. Só tem que ter água doce. Então, Deus não vai gerar em você amargura. Pelo contrário, Ele vai extrair, vai tirar a amargura, como Ele queria tirar a amargura dessas águas. Por isso que nós falamos que Moisés, ao ouvir a voz de Deus, não ouviu as queixas, os reclames, deu a voz do Senhor, e Deus deu a solução para que aquelas águas amargas se tornassem águas úteis, saudáveis, águas gostosas, águas prontas para serem bebidas. Deus quer proporcionar isso para você, nesse nível de comprometimento, para revelar o grau de espiritualidade. Quando a gente pensa nisso, quem foi, que não foi, nós devemos também fazer uma correlação com alguns versículos bíblicos. Por exemplo, no capítulo 4 de Tiago, no verso 7, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se a gente se põe a ouvir a Deus, a andar em retidão, procurar ter nossa vida livre das amarguras, no caso, eu estou batendo nessa questão de amargura, eu poderia, enfim, criar outros desdobramentos, mas sujeitar-vos a Deus, ou seja, pare de reclamar, pare de se queixar, pare de se lamuriar, pare de resmungar, pare de despejar nas pessoas aquilo que vai gerar e vai criar uma propagação negativa, vai trazer só prejuízo. Seja uma pessoa sensata, prudente, cautelosa, cuidado com os seus lábios. Por isso que em Tiago capítulo 3 vem isso, cuidado com a língua. Você é a fonte de água viva, não tem que ter amargura. Eu sei, eu e você temos amargura, mas cuidado para não lançar jatos, despejar e criar um mal-estar enorme. Como também a gente vê isso, sujeitar-vos a Deus, quando a gente se submete a Deus, cumpre a sua palavra, tem prazer em andar em retidão, seguir seus mandamentos, viver experiência à luz da palavra, o que acontece? Sujeitar-vos a Deus. Vou criar resistência, vou criar todo um bloqueio
para que o inimigo não entre, para que ele não lance joio, para que ele não lance águas amargas, para que ele não fermente, para que ele não gere na sua vida, na vida das pessoas, amargura, joio, fermento, veneno. Cuidado com isso. Então, sujeitados a Deus, resistir ao diabo, quando a gente crê, ele fugirá de vós. Amado, não tente fazer parceria com o pecado, não tente ter controle do pecado. Pecado não tem controle, não. Todos pecaram, destruídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos nós temos raízes de amargura. A grande questão é não deixar aparecer, como o fermento faz com a massa. Não deixar que o joio apareça, para criar um momento de igualdade com o trigo e se confundir. Haverá um tempo de ceifa. Então, o tempo de ceifa demora pelas mãos do Senhor. Então, se é possível, tirar essa raiz de amargura, em nome de Jesus, que Ele lance agora sobre sua vida algo que vai transformar, mudar. E eu tenho certeza, porque quando a gente observa, sujeitados a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. O inimigo mete o pé quando você anda em retidão com o Senhor. Quando você diz, não para o fermento, não para o veneno, não para o joio, não para a Mara. Mas eu vou também explicar um outro sentido da gente abordar Mara com o aspecto em que Deus utiliza do mal, do dissabor, do amargoso para gerar experiências formidáveis. E a gente, dentro dessa linha de pensamento, por que não citar 1 Pedro capítulo 5, verso 8? Eis que o inimigo, eis que Satanás, eis que o diabo anda bramando como leão ao nosso derredor, procurando o que possa tragar. Se tem um vizinho que a gente nunca quer ter perto, é o inimigo. Ele anda bramando, ele quer cirandar, quer ter o raio de ação sempre no tamanho de que ele possa entrar e sair na sua vida. Não para ele. Quem tem que estar ao nosso lado, quem tem que ser vizinho, quem tem que ser parceiro, quem tem que ser companheiro, quem tem que ser amigo, quem é o Senhor. Hoje o Senhor acampa ao redor daqueles que temem e o livra de todo mal. É isso que Deus quer. Quando o anjo do Senhor acampa, esse acampamento das águas amargas se transforma numa experiência formidável. A gente vai chegar até isso. O que eu quero chamar a atenção é que não deixe ele se aproximar, se avizinhando, fazendo carinho. Às vezes a gente não percebe que o pecado, só pequei um pouquinho aqui, vai tomando volume como fermento, vai envenenando, vai virando joio, e aí é um estrago total. O teu campo, a tua terra, o teu solo, a tua fonte, que é a presença de Deus para atuar na sua vida, pode ser um estrago total e ninguém vai querer beber, ninguém vai querer conviver, ninguém vai querer participar da sua vida, se não for, se houver uma relação doce, agradável. Sim, é isso que Deus quer. Visto isso, olha aqui, da ânsia ao duro sabor. Todos já estavam ansiosos, vivendo aquele momento de lidar logo com aquelas águas gostosas, mas vamos para a segunda figura, essa aqui você já conhece. Quem colocou essas águas amargas? Aí a gente pode pensar, animal típico do deserto. O que eu quero dizer com isso? O camelo, eles andam por aquela região desértica e vão beber água. O que eu quero chamar a atenção? Será que foi os camelos dos viajantes, dos peregrinos, passando pelas águas de Mara, defecaram? A beber da água, passaram algumas bactérias, alguns micro-organismos nocivos, e daí foi contaminando a água. Será que foi os camelos? Os camelos possivelmente beberam daquela água, e daí gerou uma água estragada, dissaborosa. Nós vimos e observamos qual a capacidade do camelo, mas queremos encontrar os agentes que provocaram essa água ser uma água inútil. Foi o camelo? Porque é um animal típico de lá. Nós estamos rastreando, e até porque, na hora que foram beber água, lembra-se, foram mais de 2.000 cabeças de animais para beber água, com quase 6.000 pessoas. Aí nós comparamos com a Lagoa Rodrigo de Freitas, isso, que teria praticamente uns 13% de água a ser ingerida para atender quase 8.000 bocas entre animais e homens. Que clima, que tensão, que situação. Vamos à próxima figura para a gente identificar a árvore típica da região. A gente viu um animal típico da região, mas aí o que chama a atenção, a árvore típica da região. Será que nessa região, pensa aqui comigo, quem foi
permitiu que essa água germinasse, brotasse, surgisse no deserto ali depois de Sur? Foi quem? Aí chegando em Mara. Foi Deus que fez aquelas águas amargas? Foi o inimigo não cria nada, o inimigo copia, ele imita. Tudo que Deus faz de bom, ele quer estragar. Mas será que ele estragou aquelas águas? Pode ser. Mas no próximo domingo a gente vai aprender com outra profundidade, entender toda essa dinâmica desse aprofundamento bíblico. O que eu quero chamar a atenção? Essa árvore, é claro, é simplesmente um exemplo do deserto. Essa árvore seria uma árvore que foi, podemos dizer assim, identificada por Moisés, quando o Senhor mostrou para ele para jogar. Pode ser. O que eu quero chamar a atenção? Que ao cheiro das águas brotarão. E a gente vê Jó falando sobre isso, mas o que eu quero assim chamar a atenção para você, que a árvore plantada junto ao ribeiro, as águas ficam saborosas. Essa árvore, como exemplo, ela estava plantada junto às águas de Mara? Será que é isso? Mas se fosse isso, qual o sentido de ter essa árvore? Nós vamos chegar no outro aprofundamento para você entender isso, mas, por favor, numa sequência de slide, nós vimos os camelos, nós vimos essa árvore. Aí eu pergunto, quem plantou essa árvore no deserto? Deus tem um controle de todas as coisas. Nenhuma folha de uma árvore cai, nenhum animal passa por alto, por baixo, sobrevoa o caminho sem que Deus não saiba. Qualquer que seja a atitude, ou até mesmo o pensamento que eu tenha, Deus conhece todas as coisas, nada pode ficar oculto. Então Deus sabia que um dia o seu povo ia passar por ali, iam ter que enfrentar Mara, mas ele tinha preparado o quê? Uma árvore. O que chama a atenção? Em meio ao deserto, ninguém estava vendo a árvore. Qual é o interesse de ver a árvore? Até porque uma árvore aguentar o calor do deserto, não, ela morre. São pouquíssimas, são raras as árvores. E uma típica que suporta e aguenta, e é machucada, é ferida, é agredida, frio, calor, temperaturas altas e baixas, vento, poeira, tudo acontece. Sabe com que árvore? A acácia. E olha que Deus tem um plano. Quando você pega o livro de Êxodo, capítulo 25, você vai ver Deus formando todo o tabernáculo, usando a acácia. Essa árvore que tem uma capacidade de resistir todas as ações climáticas, que eu quero chamar a atenção, e a gente vai entender por revelação e por inspiração das Escrituras Sagradas, iluminando, tornando tudo claro, que Deus preparou uma árvore. O sol, o frio, o calor, o vento, a poeira, tudo aconteceu sobre uma árvore, mas Deus tinha um plano. Ou seja, tudo pode acontecer sobre sua vida no deserto, mas Ele tem um plano para você, de você mudar as coisas. Como a árvore mudou o sabor das águas, você pode ser, porque você é um cavalo de justiça. O profeta Isaías chama você de cavalo de justiça. Para você entender melhor isso, ele diz que você é a plantação do Senhor. É isso mesmo. Quando a gente vê o Salmos 1, a gente vai encontrar algo muito interessante no Salmos 1. Eu queria chamar a atenção para você isso, de tal modo que você vai compreender todo tipo de conexão, linkando uma ideia com a outra, para você ver que no Salmos 1 tem algo assim formidável sobre a plantação do Senhor. Olha só o que está escrito. Eu poderia recitar, mas eu quero ler assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso mesmo. Se você se assenta na roda dos escarnecedores, se você detém no caminho dos ímpios, se você segue no conselho dessa turma, o que vai acontecer? Você vai ser envenenado e você vai envenenar. Porque no mundo, o mundo é castigante. Castiga os crentes, os fiéis, os justos, os filhos de Deus, os filhos da luz. Mas os ímpios, os pecadores, aqueles que vivem absolutamente, que vivem e seguem a vida no prazer do mundo, vai dizer uma coisa para você: não tem prazer na lei de Deus. E aí diz assim:
Antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto às correntes de águas, a qual do seu fruto da estação própria, e cuja folha não cai, tudo quanto fizer prosperará. Pois será como árvore plantada. Você tem que estar no ribeiro. Você tem que estar no ribeiro, no mover das águas, no mover do Espírito. Não tira o pé da casa de Deus, não tira o pé do ministério, não se envolva com os grupos, os familiares, os grupos de integração, os grupos ministeriais, os grupos de serviço, a igreja. E por dentro da igreja, nessa terra, nesse meio, flui as águas do Espírito, e você como cavalo, como plantação do Senhor, você vai crescer, e aí você vai mudar a história de muita gente. Se você estiver no deserto, Deus dá em você vida, ao cheiro das águas brotarão. Compreenda isso, vive isso, entenda isso. Então, quem permitiu que aquela árvore estivesse ali? Deus. No deserto, alguém vai querer árvore? Claro, por uma sombra, mas verá solução na árvore? Não. A solução está na água. A solução está na água. Ninguém viu a árvore. É imperceptível, ninguém pode estar vendo você. Mas você pode ser uma solução para a sua casa, para a sua família, para todo o meio, para o ministério, para a igreja, para o meio onde você convive. Tu crê nisso? Plantação do Senhor, cavalo de justiça. Crê nisso, eu profetizo isso na sua vida e vamos na sequência para o próximo tempinho em nome de Jesus. Amém? No tópico anterior nós citamos, ou melhor, destacamos sobre a experiência de Jó e citamos o verso que nós vamos agora ler daqui a pouquinho, mas uma menção foi: ao cheiro das águas brotará. Vamos entender isso porque ao ver o slide e ver essa árvore, eles não viram essa árvore. Até porque eles queriam ver água. Terra à vista, água à vista. A água à vista seria a solução, não era miragem. Quero chamar a atenção nesse último tópico da ministração na Escola dos Perfeitos, observando o seguinte: não havia, sob hipótese alguma, em que uma árvore resolvesse o problema. Na mente de Moisés, de quem quer que seja, não viu a árvore. Claro que Moisés, em comunhão com Deus, estava pronto a ouvir a voz de Deus e agir conforme a vontade do Senhor, mas o povo queria saciar a sua sede. O povo estava sedento, o povo queria beber água. Eram mais de 8.000 bocas, contando pessoas, quase 6.000, e animais. Imagine muita gente querendo beber água. Evidentemente que ninguém viu a árvore, mas Deus viu, e na árvore estava a solução. O que eu quero chamar a atenção, vamos à leitura, diz assim, no capítulo 14 de Jó, no verso 7 em diante: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda torne a brotar, e que não cesse os seus renovos, ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó, contudo ao cheiro das águas brotará e lançará os ramos como planta nova. Que coisa, hein? A vida é curta. É isso que mais ou menos o tópico quer dizer aqui, ao mencionarmos esse versículo. Mas também há a citação da árvore. Se ela for cortada, se ela morrer, ao cheiro das águas. E todos nós sabemos a importância no deserto de uma árvore. Não só sombra, mas é sinal de vida. Será que esta árvore, como exemplo, não foi essa, mas apenas para você ter uma amostragem, ter uma figura que possa relacionar o cenário, o ambiente, naquele clima pesadíssimo, com aquelas bocas querendo beber água, e todos nós sabemos que quando a gente está com sede, a gente quer logo resolver isso. A árvore era a solução aos olhos de todas aquelas pessoas, dos animais? Não. Nem que se fosse por uma sombra, não era a solução. O que chama a atenção aqui, a vida é curta e poderia ser encurtada ali mesmo. Todos poderiam morrer se não houvesse água, poderiam ainda morrer se todos bebessem da água amarga e ali caíssem todos duros ali, sepultados no próprio lago de Mara. Que grandeza de amargura! Além de da água, a vida se perder, a vida é curta. Então, Jó está falando com isso, mas ele mostra, desponta uma esperança quando não se vê esperança. Então, se o desespero tomou conta e a água não resolvia, uma coisa resolvia: a árvore que ninguém viu. O que eu queria chamar a atenção, uma questão muito prática para nós,
quando nós estamos enfrentando um deserto na nossa vida e a gente não vê a hora de ser resolvido, como de repente, por exemplo, se eu estou desempregado, eu não vejo a hora de ter um emprego, é a solução imediata. Se eu estou enfermo, não aguento mais suportar a dor, enfim, toda a situação desconfortável, dolorosa de uma doença, qual é o aspecto que vem ser definidor para a nossa vida? A cura. A gente não vê no desemprego uma oportunidade para crescer na comunhão com Deus. A gente não vê na dor de uma doença uma oportunidade para tirar lições da fraqueza, das limitações do nosso corpo e também repensar na atividade profissional. Tantas outras, quando a gente também quer escolher uma parceira, um parceiro, a gente quer escolher alguém para namorar, noivar e casar, a gente pode ser levado simplesmente não digo pela miragem, pela uma aparência, uma solução que vai atender a, não necessariamente a necessidade, mas o desejo, ao capricho, ao prazer, à sensação. Não que eu estou dizendo que a água é um prazer, uma sensação, um capricho, mas eu quero criar aqui para você um aspecto prático, que nós queremos logo que a solução venha, mas a gente não consegue ver um detalhe. Qual era o detalhe? Naquele deserto era a árvore. Naquela árvore estava a solução. Diante do sofrimento, de um desemprego, de uma doença, de um rompimento, de um relacionamento, ou de uma situação, que seja ela qual for, que você esteja passando, seja qual setor da vida, profissional, escolar, vocacional. Às vezes a gente escolhe uma profissão porque está bombando aí. Lembro que há 10 anos atrás, todo mundo estava escolhendo, os universitários só queriam fazer a faculdade de gás e petróleo. Itaboraí quebrou, faliu. Para onde foi a tua formação? Porque a coisa era febril, era uma coqueluche, todo mundo queria seguir a ânsia de matar a sede, mas não viu a árvore. O que eu quero chamar a atenção? Você precisa ver o detalhe de Deus. A solução está em não matar a sede, a solução não está nem no emprego, a solução não está nem na cura, a solução está em você identificar um detalhe lá dentro, fora da sua vista. O Senhor está preparando uma solução definidora. Não vá para a escolha imediata, ainda que seja uma necessidade. Espere mais um pouquinho, deixa desenvolver. Ao cheiro das águas brotarão. Há esperança para o que você espera. Agora, não tome decisões precipitadas. Não quero dizer com isso que esse povo estava tomando decisão precipitada de água. A questão não é decisão, é a solução: beber água, matar a sede, resolver o problema. Mas Deus não vê como eu vejo. Deus vê a solução não é em matar a sede, é em tirar a amargura, o veneno, o tóxico, o joio, o fermento, o cáustico, a acidez que veio lá do Egito. E Mara é um exemplo típico da amargura que Deus sentiu quando o seu povo ficou 430 anos lá no Egito, bebendo da água do rio. Há muita coisa podre, há muitas coisas sujas que precisavam ser expurgadas quando a gente enfrenta um desemprego, um infortúnio da vida, como eu estou destacando bem, o desemprego e a saúde. A gente quer a solução imediata, a cura e o emprego. Mas olha só, Deus quer trabalhar a minha vida, a sua vida. Eu também tenho milhões de problemas. Se eu fosse compartilhar com vocês aqui, em todas as áreas nós estamos sendo afetados. Mas eu estou procurando, através dessas ministrações, nível de comprometimento, revela grau de espiritualidade. Depois disso, depois de atravessar o Mar Vermelho, enfrentar o deserto do Sul 3 dias, castigante, e ainda ter que enfrentar o desespero de querer cair de boca na água e a água ser amargas, a gente quer uma solução imediata. Esperar por quê? É que o cheiro das águas brotará. Era preciso não só saborear, degustar a água, era sentir que aquelas águas eram uma lição para o povo e para todos nós. Deus está preparando uma árvore no deserto. Deus está preparando uma solução, sabe, segura, definitiva, muito mais ampla do que você possa imaginar. Quando a gente está diante de um certo de problema, procure saber aquilo que ninguém está notando. Note o detalhe estava nas mãos de Deus, a árvore. Todo mundo viu a água. Você está vendo a cura, você está vendo a solução financeira para o emprego, mas Deus está vendo
você passar por um momento difícil, mas depender dele, que ele vai lançar sobre as águas, vai lançar sobre o problema, vai lançar sobre o dissabor, a sorte. O seu azar, se você pode julgar o seu azar, será em sorte. E eu tenho certeza que Deus fará isso, porque ele vai transformar as águas amargas em águas doces. Ele vai transformar as trevas em luz. Ele vai transformar a maldição em bênção, a desgraça em uma graça. Ele vai transformar. Espere um tempinho, não tome decisão. Deus está vendo a árvore, ao cheiro das águas. Daí ele dissera: ainda que envelheça sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó, contudo o cheiro das águas brotará e lançará os seus ramos como uma planta nova. Deus propôs para Moisés lançar uma planta nova no meio das águas amargas. E eu tenho certeza que você vai desenvolver isso e aprender isso. Dentro dessa condição, vamos para o outro próximo slide, e a gente vai ver arbusto, sarça, caça. Nós estamos querendo considerar o seguinte: aquela árvore que a gente viu anteriormente, que era o detalhe, que era o olhar de Deus. Sabe quem que vê a árvore? São os espirituais. Sabe quem vê a solução segura, definitiva, que não vai, sabe, o brilho, o vislumbre, sobre a aparência? Não. No deserto, irmão, não tem como aparência. Tudo é castigante, tudo é feio no deserto, mas Deus tem uma solução. Então, quando eu chamo, que pode ser considerado um arbusto, tipo daquele que Moisés teve a experiência, que foi incendiado, pegou fogo, uma sarça também considerada, e a caça, que é a planta que resiste no deserto. Será que foi uma caça que Deus mandou lançar sobre as águas de Bara e tratá-la e torná-la potável, saudável, gostosa, pura? Será que foi a caça? Eu só queria dizer para você que a caça suporta o deserto. Por isso que Deus mandou fazer grande parte, quase a totalidade, de todos os utensílios, usando a madeira, usou a madeira da caça. Todos os móveis, todas as peças, todas as questões que envolviam a construção do tabernáculo, a cássia foi a solução no deserto. Eu quero dizer que Deus tem uma solução no deserto. Veja a árvore, mas nós queremos água. Nem sempre a água vai resolver. Pode matar nossa sede, mas não será definidora como segura para a nossa vida. Ou melhor, algo para, me permita assim, algo que Deus está vendo que você não está vendo, para jogar na água. Daí criou essa cacofonia, né? Algo com água, algo para ser colocado na água para dar solução. Vamos lá então, o próximo slide, aí a gente vai conseguir ver. Bom, Êxodo 15, 25, ele chamou o Senhor e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, lançou nas águas e as águas se tornaram doces, ali deu os estatutos, uma ordenança e ali os provou. Deus sempre nos prova. Deus nos leva às experiências formidáveis. Quero assim chamar a atenção ainda, quando talvez você, puxa vida, só citou a questão do detalhe. Exatamente isso. As decisões da nossa vida é preciso observar os detalhes. Decisões imediatas pode levar a precipitações, uma escolha de uma profissão, uma escolha de uma pessoa para a nossa vida. Quantas experiências a gente já viu? Não, essa menina é a solução. Não, este rapaz é a solução. Eu estou com sede, estou precisando. Ela que vai ser a pessoa que eu vou ver na minha vida. Conviva os detalhes. Deus conhece o deserto. Deus conhece aquele que pode ser lançado, ser transformado. Não é simplesmente correr para abraçar. Não é simplesmente definir a profissão por alguma atratividade. Não sei se você está entendendo. Eu quero mostrar para você que ao estar no deserto, num aperto, não é escolha pela aparência, ou até mesmo pela necessidade, que vai levar você a uma solução definidora na sua vida. A árvore Deus está vendo. É Ele que vai mandar ser lançado nas águas. Tenha um tempinho. Espere, observe aquela visão ampla e enxergue aquele detalhe. Onde está as mãos de Deus para transformar a situação e você não se precipitar? Peça a Deus sabedoria para identificar um detalhe em meio ao deserto, em meio a essa sequidão, essa aridez, a esse problema. Veja com os olhos de Deus. Os espirituais enxergam isso, porque eles têm comprometimento com o Senhor. Eu tenho certeza que Deus quer que você tenha esse comprometimento. Então, Deus
fez com que o seu povo fosse provado. E ele lança nas águas uma árvore, ou um galho, lançou a caça, um arbusto. O que ele lançou? Uma sarça. Ele lançou uma árvore que a gente vai ver no próximo domingo, mas no próximo slide a gente vai observar aqui um outro slide, e nesse slide a gente vai observar algo interessante que chama a atenção, que é, olha bem, águas infectadas. Se a gente viu e a gente precisa ver a solução nas águas, mas a gente não sabe o que está dentro da água, a gente não sabe o que está dentro daquela profissão que a gente está escolhendo por precipitação, por necessidade. A gente não está vendo aquela menina, aquele menino, a gente não está vendo isto ou aquilo na escolha que é para a solução imediata, para aquela momentânea necessidade. O detalhe está na árvore. A gente precisa saber o que está dentro da água, porque ao ver a árvore, aquilo que a gente está vendo para atender nossa necessidade, atender desejos, caprichos, vontades, a solução está na água, a solução está em algo não decididamente aparente, não de imediato que a gente vê e procura encontrar a solução. Está em algo que os olhos espirituais, se você está orando, se você está buscando a presença de Deus, se você está envolvido, se está em comunhão, se você está participando do ministério, está em comunhão com Deus, está tendo intimidade, está adorando, está louvando, evangelizando, ministrando e entrando em comunhão com o Senhor e percebendo a presença de Deus atuando, não tenha dúvida, você vai perceber que as águas são amargas. E você vai ver o que está dentro dessas águas, está dentro dessa profissão, que está dentro daquela pessoa, que está dentro de uma escolha precipitada simplesmente por necessidade. Então chama a atenção aqui que outros animais também estavam ali próximos, porque são águas infectadas. Por quê? Nós sabemos que quando os animais vão beber água, e típico da região, eles podem ali defecar. É verdade. E o que vai acontecer? Coliformes fecais. Várias coisas nocivas, bactérias, amebas, vermes, tudo pode estar dentro daquelas águas por causa do acesso, do trânsito, do movimento dos animais em querer beber água. Então, quando chegar em mar, quem sabe que ali as águas ficaram amargas por causa da grande concentração de coliformes fecais, algo extremamente nocivo. Será que foi isso que fez com que as águas ficassem amargas? Será que foi as fezes dos animais, de tanto usar aquele espaço, que fez com que aquelas águas ficassem amargas? E quando eles experimentaram, foram para a necessidade, viram que estavam amargas? Será que você tem que seguir o lema do mundo? Você sabe qual é o gosto da laranja? Não, então chupa. Ou seja, você já passou por essa experiência? Não, então experimenta. Isso é em várias coisas da vida. Não estou dizendo que você não tem que passar por experiência, mas cuidado com a precipitação. Veja que Deus está vendo a árvore, os espirituais enxergam a solução na árvore e não correndo para matar a sede quando vai se deparar com coisas decepcionantes, frustrantes. E de repente é isso que o inimigo quer defecar nas águas que vai ter solução. Será que foi eles, os agentes, que estragaram a água, que amargaram a água, deixaram as águas saborosas? É uma hipótese. Águas infectadas, aquelas águas estavam águas sem nenhuma condição de ser ingerida. Será que foi esse? Mas é uma hipótese que precisa ser trabalhada, precisa ser descartada. Próximo vídeo, para a gente estar concluindo, despejo do Nilo ou poça de Mara. Eles saíram do Nilo, beberam água do Nilo, tomaram banho do Nilo, fizeram comida com a água do Nilo. Agora eles passaram pelo Mar Vermelho, passaram pelas águas, agora eles estavam em águas de Mara. Quem foi que fez as águas ficarem amargas? E a árvore? Calma, no próximo livro a gente vai estar abordando isso com maior grandeza, você vai entender todas essas conexões, mas águas de Mara tipificam um despejo do Nilo, de tudo que é tóxico, azedo, envenenado, fermentado, toda a cultura, toda a formação, toda a escravidão, todo o sofrimento, está aqui nesse despejo ou poça de Mara. Quais das duas? Qual o peso? A solução da vida, da caminhada com Deus está em
se livrar totalmente do Rio Nilo, e 40 anos foi preciso passar, ou ter que enfrentar a mara, ver o amargo, mas saber que Deus está dizendo o seguinte: eu tenho águas puras, cristalinas. Essas águas amargas surgem para mostrar que é preciso acreditar que há um detalhe que só Deus está vendo. Na próxima oportunidade, domingo que vem, nós vamos estar juntos. Shalom Adonai, Deus te abençoe. Nível de comprometimento revela grau de espiritualidade. Até lá, se Deus quiser. Deus te abençoe.